É, e todo mundo que passou pra Argentina, acho que a gente teve uns 2 ou 3 executivos que já passaram por Argentina, ou Latam, ou Cone Sul, que a gente entrevistou aqui. Como você falou, assim, sempre tem história pra contar, um país muito diferente, né. Você em quais anos que você esteve lá? Eu fiquei lá de 2021 a 2023. Ah, bem recente. Foi recente. E como é que foi, assim? Porque, como você falou, né, um país muito diferente e tem essa questão macro lá que acho que principalmente a questão cambial, de inflação, é muito difícil, né. Quando você chegou lá, foi um choque muito grande ter que lidar com um país de hiperinflação, de tudo mais? Eu já conhecia um pouco da Argentina, porque eu tinha tido um cargo regional em que eu pude entender parte das dores e do que acontecia lá na Argentina. Para mim, o que mais chamou atenção foi a necessidade de você estar absolutamente conectado com o que o governo estava decidindo e o ambiente externo, para que você aproveitasse todas as janelas para tomar as melhores decisões para o seu negócio. Eu vivenciei 3 anos onde tinha um controle bem forte de importação, as empresas recebiam cotas limite do que se poderia ou não se poderia importar, e por outro lado um controle muito radical de preço também, limitando o teto do que você poderia, aumentar seus preços, numa economia altamente inflacionária, né. Eu vivi a hiperinflação, o último ano em que eu estava responsável por Argentina foi um ano de mais de 100% de inflação, então você não tem como manter um preço estável, que era o que o governo buscava tentar fazer com que as empresas fizessem. E aí você tem que ir desenvolvendo músculos e mecanismos. Para a parte de importação, a gente desenvolveu um braço de distribuição local para que a cota de importação de produtos que eram menos relevantes no nosso portfólio pudessem ser importadas por esse distribuidor, para que a gente pudesse continuar crescendo aceleradamente com marcas como Listerine e Neutrogena, que no caso da Argentina são 100% importadas. Então eu não podia deixar que a minha cota limitasse o crescimento da minha marca. Por outro lado, como companhia, a gente desenvolveu também toda a capacidade de inovar nas nossas linhas para que a gente pudesse relançar com mais frequência os nossos produtos. E uma vez que o produto era relançado com código novo, você desvinculava isso do preço antigo e podia colocar um preço que fosse condizente com o custo que a gente estava enfrentando naquele momento. Então, são músculos e mecanismos que foram sendo desenvolvidos e que permitiram, nesse ciclo de 3 anos, que a gente sobreentregasse o plano e, inclusive, fizesse a diferença para fechar os números da América Latina. Então, orgulho tremendo desse período e do que eu construí com todo o time lá da Argentina. Pô, bacana. E o que que mais de surpreendente, digamos assim, você viu lá? Você chegou a ver alguma indústria, algum concorrente, alguém de outra indústria, de outra marca, outro ramo, chegar a fechar ou mudar muita operação por conta desse caos, dessa situação de hiperinflação? Para as empresas multinacionais não é muito fácil você viver com a instabilidade que a Argentina como país criou nas últimas décadas. Então sim, a gente viu empresas fecharem as portas e abandonarem completamente a operação, a gente viu outras que foram buscando alternativas, como foi a escolha da Kenvue, de continuar sempre viabilizando o negócio na Argentina, porque a Argentina continua sendo um país bastante representativo no todo da América Latina, é uma população de mais de 45 milhões de pessoas, que tem potencial e desejo de consumo. Então é um país que, para quem abandona, pode também ter um custo significativo no médio e no longo prazo, principalmente se a América Latina é uma estratégia de crescimento para o todo da empresa. Você tentar buscar formas de manter o seu negócio e um negócio que seja saudável, ao meu ver, é o ideal, mas cada empresa encontra as suas barreiras e os seus limitantes, e eu vi escolhas bem diferentes dependendo da empresa e do setor. E hoje em dia, das trocas que você tem com seus colegas de Latam, a gente teve uma mudança, trocou governo, trocou a gestão macro, trocou muita coisa. Na média, as coisas estão um pouco mais pacificadas por lá, a inflação está um pouco mais controlada. Do que você pode dividir, como é que você está enxergando a Argentina hoje, pós-Milei, né? A Argentina está, sem dúvida nenhuma, com uma economia muito mais controlada. A inflação foi reduzida numa proporção que, inclusive, não se esperava que fosse possível ser feito num prazo tão curto quanto o que aconteceu. Por outro lado, isso obviamente também tem impactado o poder de consumo, então existe uma oscilação bastante significativa dos mercados. Tem mercados hoje que estão retrocedendo até, dependendo da categoria, em função de um poder aquisitivo mais espremido da população, que, a meu ver, também é um preço a se pagar para estabilizar um país que viveu de forma tão caótica por tantos anos. O que vem pela frente, difícil prever, né? Mas eu torço muito
muito por uma Argentina mais estável. Para mim, esse é um país que pode colaborar no todo da América Latina. A gente conseguir ter uma estabilidade econômica na Argentina permite que esse país possa destravar, vamos dizer assim, todo o potencial que tem como país. Então, hoje eu vejo o cenário argentino mais positivo, ainda desafiador por diversas questões.